Olá, tudo bem? Mais uma vez, professor Valdecir aqui. Olha só, você já ouviu ou conheceu, né, mesmo que através aí da mídia, aquele cara que fala o seguinte: isso não existe. Pois é, o famoso aí Padre Quevedo que difundiu, né, em larga escala a parapsicologia aí no Brasil e vamos perceber aqui um detalhe interessantíssimo, né? Que a psicologia ela é uma ciência que estuda ah, oculto ou que estuda os fenômenos, né? Que a ciência muitas vezes não consegue explicar. Ela estuda o anormal, o diferente, tá? Então, ele sempre foi uma pessoa muito polêmica, mas olha só, ele é tão certeiro em algumas afirmações que ele faz, e eu quero deixar aqui com vocês, né, um pequeno trecho do momento em que ele se encontra com uma pessoa que se diz ser a própria encarnação de Lúcifer. E ele desafia esse cara aí. Tu acha que não? Dá uma olhadinha aí. Estou pedindo quixotescamente de joelhos a Lúcifer que com seus poderes me dobre este dedo. Eu tenho uma coisa muito melhor guardada para ti. Mate-me, estou pedindo de joelhos. Tu terás aquilo que tu mereces. Sem Pode ter dúvidas. certeza disso. Mas mostre seu poder contra mim, estou pedindo. Não preciso te mostrar. Porque não pode. Agora tô aliviado. Pois é, interessante, né? E não só isso, ele vai, né? Foi em várias emissoras e desafiou publicamente que se existisse feitiço, qualquer coisa que lançasse contra ele. Mas o motivo real aqui desse nosso bate-papo não é exatamente esse desafio que o Padre Quevedo fez aí, né? Nessa época ou no decorrer de sua vida. Mas ele fez um comentário, ele fez, né, ele deu uma entrevista e comentou muito sobre o espiritismo. E há poucos dias aí eu coloquei um vídeo que a intenção desse vídeo, né, eu trouxe alguns documentários, era fazer você pensar em algumas coisas, tá? E eu quero trazer e compartilhar com você essa entrevista que o Padre Quevedo fez aí num canal, já, né, algo antigo, mas para você pensar mais um pouco sobre isso. Mais uma vez, eu estou aqui neutro, eu não estou afirmando que ele tem razão, nem que ele não tem razão, tá certo? Até porque a crença ela é individual e ela é construída internamente. Então ninguém vai conseguir mudar essa crença em você, apenas quem pode mudar é você. Então tem algo que você às vezes se depara, que as pessoas vêm com isso para talvez derrubar a tua crença e ela fica mais forte ainda, tá? Então apenas assista isso como algo a ser, digamos assim, colocar na balança, apenas para como, né, para você tentar pensar um pouco fora da caixa, digamos assim. Mas a sua verdade é que importa para ti, tá? É apenas algo que eu estou instigando e mexendo com os brios aí, de uma forma de pensar um pouco diferente, porque depois eu vou trazer para você, né? Isso é um complemento de um desenvolvimento de umas aulas que eu vou trazer mais adiante aqui, tá? E para isso a gente tem que ter a nossa mente, assim, não aquele fanatismo, mas a mente aberta, a mente um pouco mais crítica, para a gente discernir, né, o que tu acha que, né, o que aquilo que é verdade, se te convence ou não, se você passou por uma experiência assim, se passou, ótimo, isso convenceu você. Agora, se você não passou e você vive pelo que os teus olhos andam enxergando, os teus ouvidos ouvindo, mas você não experienciou, não sentiu, vale a pena você dar uma olhadinha aí. Eu admirava muito como bom, como caritativo. Porém, o conheço muito bem a ele e a toda a sua família. Ninguém de sua família acreditava nele. Ele tinha uma tendência, já comprovada,
pelos psiquiatras e com electroencefalograma, etc., tiña unha tendencia á loucura e tiña surtos de loucura. Entón a súa familia o afastaba moito e ele se refugiou na leitura desde crianza. Ler, ler, ler. Andar se aprende andando e a escrever se aprende lendo e escrevendo. Iso é o que fez ele toda a vida. Ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Já de jovenciño até compuña algunhas poesías e tal, mas non pensaba que eran os mortos, claro. Sabía que era ele. Mas pouco a pouco, esa habilidade de escrever, que o seu sobrinho, Amaury Pena, era mellor do que ele. E con ele, lendo e escrevendo, Chico Xavier e a campaña que dos alrededores que exploraban ao bon Chico Xavier, homen bon, honesto, e dixeron que Amaury Pena ia ser o sucesor de Chico Xavier. E Chico Xavier tamén quería, mas Amaury Pena sabía para a psicología. E en Uberaba e en Uberlandia publicou nos jornais que non tiña nada que ver con os espíritus dos mortos, sino que era o que ele treinaba, e treinaba, e treinaba, lendo e escrevendo. Alén do máis, o espírito guía, vamos chamalo así, o espírito guía de Chico Xavier, o principal, sería Emmanuel, dicía ele, senador romano dos tempos de Cristo. A palabra Emmanuel non existe. Emmanuel, Rafael, Gabriel, Miguel, mas ele, home que lia moito, mas só en portugués, non coñecía nenhuma outra lingua, todos os espíritus dos mortos non sabían nada máis que portugués. E entón ele dicía que ouviu que os latinos nunca carregan o aceito tónico na última sílaba. Entón non é Emmanuel, inventou Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo. Coitado, ele non tiña culpa, era viruta. E entón, mas muito bom, muito honesto e muito caritativo. Senador romano dos tempos de Cristo. Emmanuel significa Deus connosco. É un nome que se daba a Cristo. Nos tempos de Cristo, o cristianismo non tiña chegado a Roma. E como que un senador romano dos tempos de Cristo podría chamarse Emmanuel ou Emmanuel? Alén do máis, se fose un senador romano dos tempos de Cristo, eu desafiei moitas veces, con cariño, non contra ele, que o estimaba moito, e ele tamén a min, senón aos que ele enganaba sin querer. Se fose Emmanuel, tería que saber latín. Falei en latín con Emmanuel, con Chico Xavier, non entendeu unha palabra. E cando que un senador romano dos tempos de Cristo aprendeu portugués, que en portugués había naquela época que unha lingua derivada do latín. E assim iríamos. E o espiritismo, então, Padre Quevedo? O espiritismo. O senhor não acredita, então, de fato, no espiritismo? O espiritismo para o senhor é uma... Não acredito no espiritismo. Bobagem. Tenho certeza de que o espiritismo... Bom, é um tema muito amplo que até que seria bom uma vez. O espiritismo foi fundado por Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivel, ele se disfarçou de Allan Kardec porque dizia que ele tinha sido um monge druida. E claro, então por que non falaba no druismo, na língua dos druidas? Se ten descoberto en Stonehenge, por exemplo, construções dos antigos druidas, dos monges druidas daquela época. Mas os cientistas ten dúvidas, perguntaban a Allan Kardec, druida, non entendía nada, non resolvía nada, mas Allan Kardec pertencía a unha seita masónica que non existe máis, que se chamaba Hermetic Brotherhood of Luxor. Unha seita masónica para combater o catolicismo. Isto é o que Allan Kardec, ele non dice nunca que tivese revelações dos espíritus, non. Ele pegaba aos dos outros, especialmente Camilo Flammarion, que era seu médium. Depois Camilo Flammarion recoñeceu que tudo era falso, que non eran os espíritus dos mortos, e ele recollía de Camilo Flammarion, de Eleonora Piper, de grandes psíquicos que quase todos depois rejeitaron o espiritismo, e estudando e sendo estudadas,
E ele não recebia nada. Ele foi o codificador muito inteligente. Pegava o que lhe interessava, excluía o outro. Aí nasceu o Espiritismo. E depois Chico Xavier, e Eusapia Paladino, que também abandonou o Espiritismo, não tinha faculdades parapsicológicas, não sabia explicar e pensava que era naquele ambiente de tanto Espiritismo que eram os espíritos dos mortos. Eusapia Paladino, Daniel Douglas Home, o maior psíquico, isto é dizer, o maior manifestante de toda clase de fenómenos parapsicológicos. Espiritismo, espiritismo, espiritismo. Mas reconheceu que não, que eram faculdades deles. E se retractou. Tanto Eusapia Paladino, como Daniel Douglas Home, como os melhores, foram estudados, estudaram, lançaram o Espiritismo com uma solene errada, bobagem. Pesado, né? Não só pesado, como são afirmações um tanto severas aí, né? Mas, como cada um tem sua opinião, cada um tem o seu modo, né, de enxergar, de ver, de se expressar, só queria compartilhar aí para fazer você, talvez, refletir sobre isso e ver se isso se encaixa de alguma forma aí, né, no seu dia a dia. Valeu, obrigado e até a próxima.